os irmãos nesta noite, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4. Nós vamos ler do 5 ao 11. Amém? 2 Coríntios 4, do 5 ao 11. Vamos ler, aqueles que quiserem também acompanhar nessa versão, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e queremos pedir ao Senhor que esteja nos direcionando, Senhor, que esteja nos mostrando a Tua vontade, que esteja preenchendo cada lacuna do nosso coração, que esteja, Senhor, conduzindo ao arrependimento, Senhor, de coisas que temos feito que não agradam ao Senhor, que esteja, Senhor, edificando a Tua igreja através da Tua santa palavra, Senhor. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios sobre o seu ministério. Mais especificamente, ele declara que Cristo é o assunto principal do ministério dele, de Paulo. Que tudo é sobre Cristo. Que é Ele que faz e que tudo vem dele. Então, mais ou menos, se os irmãos forem ler aí do início desse capítulo, vão ver, inclusive na minha versão, tem o título, né, que não é dos originais, mas o título é colocado para dividir as partes, né, os assuntos, digamos assim. O título na minha versão está assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. É mais ou menos isso que ele vai falar aqui. Tudo aponta para Cristo. Tudo é sobre Cristo. E aí no versículo do 5 ao 6, ele vai dizer, né? Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a nossa vida, ela é para Cristo. Nós somos servos de Cristo. E como resposta, né, a Ele ter nos alcançado das trevas para a luz, o que é que nós fazemos? Né? Nós vivemos para Ele. Nós vivemos para servi-lo. Porque Ele iluminou. Né? Ele tirou dos nossos olhos tudo aquilo que nos impedia de ver, de entender quem é Deus, de entender quem nós somos. Inclusive, o título aqui que eu botei desse estudo, desse pequeno estudo, é O que somos e quem Ele é. Então, para que fique mais fácil de vocês entenderem, o que nós somos e o que Deus é o que nós vamos ver aqui hoje, né? Então, nós tivemos os nossos olhos iluminados pelo próprio Deus, para que pudéssemos conhecer a Ele, para que pudéssemos entender as maravilhas da sua palavra. Quantas e quantas pessoas têm essa mesma Bíblia aqui, né? Uma Bíblia
leem, sabem até versículos, mas não entendem nada. Não vivem aquilo, né? Vivem de forma completamente diferente daquilo que leem na palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas ainda não tiveram seus olhos iluminados pelo próprio Deus. Porque nós só conseguimos entender quando o Senhor nos alcança. O Espírito Santo do Senhor é que nos faz compreender a palavra de Deus, né, da forma que ela realmente é. Então, não fomos nós que buscamos a Ele, ou que escolhemos a Ele. Peço que já coloque aí João 15:16 para a gente ver o que é que diz. Antes foi Ele que nos buscou, que nos escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então não foi a gente que tomou a iniciativa de escolher a Deus. Deus, o próprio Deus é quem vem ao nosso encontro. Ele ilumina os nossos olhos. Atos 26:18. Vamos ver também o que é que diz lá. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Então o Senhor nos escolheu e nos concedeu herança, porque nós somos santificados pela fé em mim é Jesus. Nós somos santificados pela fé em Jesus. 1 João 4:19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então aqui já ficou claro que quem nós somos? Nós somos escolhidos por Deus, nós fomos resgatados por Deus, mas não foi porque nós somos bons, ou porque existe alguma coisa boa na gente, ou porque, sei lá, a gente se comunica bem, a gente canta bem, a gente escuta bem, a gente serve bem. Não, não foi. Nós somos escolhidos por Deus, mesmo sem merecermos, mesmo sem ter nada de bom na gente, mas o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu pela sua graça, demonstrando a sua bondade e misericórdia, sabendo que nós somos pó e vasos de barro. O Senhor sabe, o Senhor não coloca em nós esperança alguma. Eu acredito em Jadson. Eu acredito em Daniele. Não. O Senhor não pensa assim da gente. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 103, verso 14. Foi Ele que nos formou. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Foi Ele que formou cada parte de nós, no nosso corpo, no nosso coração, enfim, tudo vem do Senhor. Nós somos criados, como diz o salmista, entre tecidos, colocados no ventre da nossa mãe, formados, tudo pelas mãos dEle. Então Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Então Ele não coloca esperança em nós, nos seres humanos. Não é porque tem alguma coisa boa em nós que Deus resolveu colocar um tesouro em nós, Ele colocou um tesouro em nós, um tesouro imensurável, mesmo nós não merecendo, nós sendo vasos de barro. E para quê? Para que assim fique claro que o nosso valor está nele. Nós não temos valor por nós mesmos. Nós temos valor porque Deus escolheu nos dar valor. Foi Ele, partiu dele.
né? Então, tudo isso o apóstolo Paulo está falando aqui, que o Senhor, que tudo vem do Senhor, que o tesouro foi colocado em vasos de barro, pelo próprio Deus. Do verso 8 ao 9, diz assim. Nós já vimos o 7, né, que fala que esse tesouro foi colocado em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E no verso 8 vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, como vaso de barro que nós somos, nós facilmente sofremos impactos. Se a gente pegar um vaso de barro e jogar uma pedra, certamente vai sair a faísca ali, a coisinha do barro, né? Os resíduos. E facilmente se sofre impacto. Então isso significa que nós vamos sofrer impactos na vida. Seja pelo pecado que habita em nós, que tanto nos faz ficar tristes, né? Seja os desertos que nós passamos, sejam as enfermidades, as injustiças que nós vamos sofrer, as calúnias, tudo isso vai ser impacto nesse vaso aqui, nesse vaso aí, que é de barro, né? Então nós vamos sofrer esse impacto. Nós não, como cristãos, nós não estamos imunes a sofrer esses impactos da vida. Mas nós não somos destruídos unicamente porque o tesouro que habita em nós, a presença de Deus, é o que garante que nós não seremos destruídos, né? Esse tesouro que o Senhor colocou em nós, que se chama Espírito Santo de Deus, é o penhor, é o que garante que nós não vamos ser destruídos. Todos esses impactos que nós sofremos, eles não vêm para nos destruir. Eles vêm para nos provar, eles vêm para nos aperfeiçoar, né? Existem inúmeros propósitos, mas todos eles, Deus deseja que nós, filhos de Deus, sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Esse é o desejo dele para a nossa vida. E tudo que nós passamos na nossa vida vai cooperar para isso. Então, eu vou ler aqui para os irmãos a notinha de rodapé da minha Bíblia, que eu achei muito bom sobre esses versículos, que diz assim: é o tesouro em vaso de barro, ou a presença de Deus neles, criaturas tão frágeis que os faz resistir. Como vasos frágeis, sofrem as pressões, mas como portadores do tesouro, não desanimam. Como vasos frágeis, ficam perplexos, mas como portadores do tesouro, não se desesperam. Como vasos frágeis, são perseguidos, mas por conta do tesouro, nunca são abandonados. Como vasos frágeis, ficam abatidos, mas é o tesouro que não permite que sejam destruídos. Amém? O tesouro que habita em nós é o que nos guarda para não sermos destruídos, né? E isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O verso 10 e o 11, nós vamos ver, diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, em resposta a esse tesouro que habita em nós, nós vivemos para morrer. Vejam só, nós vivemos para morrer. O que isso significa? A nossa vida é uma luta para matar a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos pecados. O cristão, ele vive em uma guerra constante. Mas já dizia, né, trazendo aí essa ideia, não lembro onde eu vi, mas o nosso maior inimigo não é Satanás. O
nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o pecado que habita em nós, em nosso coração. Satanás, ele já foi destruído. Cristo destruiu ele na cruz. Ele não tem poder sobre nós de forma alguma. Mas o nosso coração existe o pecado. E é contra esse que nós precisamos lutar. Para buscar fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade, né? Então, nós estamos aí vivendo para morrer, mortificando o nosso corpo, nossas vontades, nossas emoções, a fim de fazer a vontade do Pai, como o nosso mestre fez, Jesus, né? E dessa forma, fazendo a vontade do Pai, resplandeceu o caráter de Cristo. Porque as pessoas só vão ver Jesus em nós quando nós estivermos fazendo a vontade do Pai. Na nossa vontade, seguindo o enganoso coração que nós temos, nós não vamos refletir a Cristo. Agora, fazendo a vontade de Deus, o brilho de Cristo é inevitável. As pessoas vão ver, né? As pessoas vão conhecer, vão perceber a diferença em nossa vida. E é isso, essa é a finalidade. Porque quando a gente resplandece o brilho de Cristo, nós apontamos para Cristo, nós fazemos Deus conhecido. As pessoas vão conhecer a Deus olhando para nossas vidas, né? Esse é o desejo do nosso coração e é isso que Deus quer para nós, como cristãos. Outra, parafraseando também mais um pouco, que os irmãos certamente conhecem uma frase que diz: nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, não abre a Bíblia para ler, mas ele observa a vida dos cristãos. Nós estamos refletindo Jesus, né? E quantas vezes nós falhamos nisso, né? Quantas vezes nós falhamos em refletir a Cristo. Então, que possamos buscar fazer a vontade do Senhor. Que esse seja o maior anseio do nosso coração. Abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade do Pai. Porque só assim nós vamos refletir a luz de Cristo. E tudo isso nos faz perceber que a graça que nós vimos lá no início, né, que nós fomos escolhidos não porque somos bons, mas pela graça de Deus. Muitas pessoas usam esse termo graça para dizer assim: Deus nos ama, apesar de nós, então não importa o que eu faço de errado, Deus vai continuar me amando. Isso é graça, né? Se eu peco, se eu faço errado, é assim mesmo. Quem não peca, né? Não. Veja, nós somos pecadores. Deus nos ama pela graça. Mas a graça que alcança pecadores é a mesma graça que age nesses corações para que eles desejem ser santos. Como Deus é santo. Então essa graça, a graça de Deus, não é uma graça barata, como muitas pessoas pregam por aí. Não, né? Nós sabemos que as pessoas precisam vir a Jesus do jeito que elas estão mesmo. Que o Senhor é quem vai limpar, o Senhor é quem vai agir, mas Ele vai agir. Ele vai limpar. O Senhor não deseja que seus filhos fiquem sujos de lama. O Senhor vai limpar, o Senhor vai santificar. Então a graça verdadeira é aquela graça que limpa, aquela graça que produz santificação. Essa é a graça do Senhor. Todo outro tipo de graça, né, que prega um evangelho que a gente pode ficar do jeito que a gente está, não. Venha como está, mas o Senhor vai transformar. Amém? Então, não há graça sem santificação, pois a graça real é demonstrada na purificação de pecadores imerecidos. Nós somos então encorajados. O que é mais lindo assim é que nós somos encorajados a mais uma vez viver por fé, a mais uma vez viver colocando a nossa confiança somente no Senhor. O que salva as nossas vidas é a fé em Cristo Jesus. E mais nada, o nosso Salvador é Jesus. Nós precisamos crer que aquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz é suficiente para nos limpar de todo o pecado que a gente cometeu,
que a gente cometeu até pouco tempo atrás e que a gente ainda vai cometer. Porque a gente não vai deixar de pecar, mas a gente não vai viver no pecado. O pecado não vai ser algo natural na vida do crente. O pecado, muito pelo contrário. A maior tristeza que existe no coração do crente é o pecado. É o pecado que faz com que a gente muitas vezes queira fazer o bem, como o apóstolo Paulo diz, e não consiga fazer o bem, não faça o bem, né? Então essa é a nossa batalha até chegarmos lá. Então nós somos encorajados a confiar. E aqui eu lembro da mensagem que o irmão Aricelmo trouxe, que eu coloquei assim: nós somos encorajados a confiar tão somente no Senhor, nos despir de qualquer roupa de justiça própria e deixar que Deus nos cubra com a justiça de Cristo. Amém. E aí eu lembrei da mensagem do irmão Aricelmo, no domingo, quando ele veio pregar, porque ele falou mais ou menos sobre isso, né? Adão e Eva, quando eles pecaram, eles foram querer fazer as suas próprias roupas, né? E aí eles foram lá e pegaram as folhas, né? Tentaram se cobrir, se esconder. Eles viram que eles estavam nus, aquilo trouxe vergonha para eles e eles quiseram fazer a sua própria roupa. Mas o que aconteceu? As roupas deles não eram suficientes. Deus, o próprio Deus, foi lá e fez vestes para eles. Então, ou seja, não é as nossas forças e não é pelas nossas boas obras que nós somos revestidos. A palavra do Senhor diz que as nossas boas obras, elas por si só, elas são como trapos de imundícia. Elas não servem, né? Então, nós só somos revestidos e purificados se nós nos revestimos, se o próprio Deus nos revestir com Cristo. O que Cristo fez por nós. A justiça de Cristo é as nossas vestes. Quando Deus olha para um filho dele, adotado em Cristo, ou seja, é a pessoa, né, a gente que tem fé, que tudo que Jesus fez na cruz foi suficiente para me tornar puro diante de Deus. Somente Ele. A gente se esconde e se protege somente em Cristo. E somente assim a gente é justo. A gente é justificado diante de Deus. Então, nos leva também a pensar, né, que nós precisamos confiar no Senhor e nos despir de qualquer sacrifício que a gente queira fazer. A gente não vai fazer nada para que Deus nos ame mais. E a gente também não vai fazer nada para que Deus nos ame menos. Ele nos ama. Ele nos ama. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, Ele não vê os nossos pecados. Ele vê a Cristo. Cristo que nos purifica. Cristo que pagou os nossos pecados. Então, por isso Deus nos ama. E por isso, o amor dele não muda a depender da nossa atitude. Ele continua nos amando, porque o nosso Deus não muda. Mas Ele nos chama a ser santos. E a gente, como filhos, nós desejamos agradar o coração do Pai. Assim como Cristo veio e desejou fazer a vontade do Pai, agradar ao Senhor. Esse é o nosso desejo. E por fim, irmãos, porque não é sobre nós, porque não é sobre nós que resistiremos. Não é sobre nós que brilharemos, né? Não é por nós, não é em nossos esforços que brilharemos. Não é sobre nós, não é por nós, não é nosso mérito que amaremos. Conseguiremos amar o próximo do jeito que o Senhor deseja que amemos. E também não é sobre nós que chegaremos. Nós chegaremos na eternidade, mas não é por nós, não é pelas nossas forças, é por Cristo.